Olá, estamos em mais um AMBR Cast e hoje com uma convidada muito especial, né? Uma pediatra de primeiríssima linha, uma pneumologista pediátrica, e a gente vai bater um bate-papo sobre sazonalidade, sobre as novidades que a gente tem do ponto de vista terapêutico, diagnóstico, das doenças pulmonares nas crianças, né? Doutora Luciana Freitas Veloso Monte é coordenadora de pneumologia pediátrica do Hospital da Criança de Brasília, é professora de pediatria da Universidade Católica de Brasília, supervisora do programa de residência médica em pneumologia pediátrica e é coordenadora do departamento de pneumologia pediátrica da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, presidente da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal e mestre em Ciência de Saúde pela Universidade de São Paulo. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso AMBRcast. Muito obrigada, doutor Paulo. É uma honra para mim estar aqui, uma alegria estar aqui conversando com vocês. Ainda mais de um assunto, né, que são essas doenças respiratórias nessa sazonalidade, que é tão impactante, tanto para o dia a dia do pediatra, como também para a saúde pública, né, para os nossos bebês que tanto sofrem com essas doenças. É verdade, é verdade. Bem, vamos começar exatamente por aí, pela sazonalidade. Neste momento em que a gente está entrando numa época mais fria, o que é que mais tem aparecido, o que é que mais tem sido prevalente, não é, no adoecimento das crianças, do aparelho respiratório das crianças? Nessa época do ano, a gente tem muito vírus respiratório, né? Em especial, o principal vilão é o vírus sincicial respiratório. Esse vírus, ele é altamente contagioso e aparece em momentos que a gente chama justamente sazonais, são temporadas, que geralmente começam no outono, né, entre março e junho, julho de todos os anos, e aí ele vem com toda a carga. Apesar dele estar presente na maioria dos meses, assim como o rinovírus e outros vírus, o vírus sincicial respiratório, ele faz um pico justamente nessa época que a gente chama de sazonalidade. Ele é o principal vilão que impacta nessas doenças nesse momento na pediatria. E ele é o grande causador da bronquiolite. Exatamente, ele causa cerca de 70%, 80% das bronquiolites nessa época do ano e mais ou menos 40% das pneumonias nos bebês. O vírus sincicial respiratório, ele passou a ter importância para o adulto também. Era uma coisa que a gente dava importância só à criança, hoje a gente tem vacina para o adulto. E uma das coisas que a gente tem percebido e nos fazia, a gente começou a ter mais percepção, a fazer mais exames que mostram que a pessoa tem infecção pelo vírus sincicial respiratório, né? E a gente tem encontrado pneumonia viral, tá? Vidro fosco nesses pacientes. Exatamente. E, bem, a senhora é coordenadora do programa de residência médica, né, da pneumologia pediátrica do Hospital da Criança, não é? Nós temos hoje uma quantidade de profissional de pneumologistas pediátricos suficiente em Brasília, esse número está melhorando. Eu digo isso porque é sempre uma reclamação, é difícil achar um pneumologista pediátrico. Isso está melhorando? É verdade, está melhorando. Eu acho que com o programa de residência, que já tem alguns anos aqui no DF, né, na verdade, já desde a doutora Rita, ainda no hospital de base, né, agora passou o bastão para mim há alguns anos, a gente tem aumentado, né, o número de formações em pneumologia pediátrica. Nós sabemos que é um desafio, né, porque o pediatra, assim como o clínico, né, ele precisa primeiro passar com a residência de pediatria, que agora são 3 anos, e depois mais 2 anos de pneumologia pediátrica. Então, não é toda pessoa que está disposta, depois de 6 anos de faculdade, ainda a fazer todo esse aprimoramento. Então, não é um profissional fácil de formar, né, todas as subespecialidades médicas em geral, mas a gente tem tido uma procura e assim, tem formado ex-residentes nossos que, inclusive, trabalham, né, com a gente hoje lá. Então, o corpo clínico está crescendo e acho que está começando a melhorar essa parte aí. Muito legal. O corpo clínico de vocês, quantos pediatras pneumológicos vocês têm lá? Temos 8 pneumologistas pediatras, sendo que não necessariamente todos 40 horas, então é variável, né, a quantidade de horas. Mas nós estamos, assim, relativamente bem, mas nessa época do ano eu confesso que a demanda é tão grande que fica apertado mesmo com esse número de profissionais. A demanda é muito alta, né? Especialmente na pediatria em geral, não necessariamente pneumo, mas essa época do ano a gente vê o hospital lotado de crianças com bronquiolite e UTIs também lotadas. No Hospital da Criança a gente tem aberto leitos, né, de UTI
pediátrica, chegamos a 56, quase 60 leitos e ainda assim as UTIs continuam lotadas, porque é um efeito assim de crianças doentes cada vez maior e aí acaba que ainda assim fica bem apertado, né? Fica bem trabalhoso nessa época. É verdade, e esse sofrimento também acontece na neonatologia, né? Sim. Principalmente na UTI neonatal, que é um profissional difícil de se encontrar e parece que cada vez se precisa mais. Sim, as tecnologias que avançam, então nem é todo pediatra que tem essa habilidade de uma UTI neonatal de crianças muito graves, prematuros cada vez mais extremos, né, com comorbidades, então tem sido um desafio, né? Com o avanço da medicina fetal, existe já uma integração entre a obstetrícia e a pneumologia pediátrica, porque se descobriu uma má formação durante um exame de ultrassonografia? Olha, a gente recebe algumas vezes, como no Hospital da Criança a gente não tem maternidade, né? Não é um hospital de maternidade, mas às vezes a gente recebe de outros hospitais da rede que tem esse serviço de neonato e obstetrícia e a gente recebe encaminhamentos para acompanhar ou já sabendo que a criança tem alguma malformação provável, mas geralmente a gente só recebe depois que ela nasce, né? Por não ter o obstetra junto com a gente. Mas é importante essa interação, sem dúvida, já saber antes, né? O que pode ser. Lá no Hospital da Criança vocês também têm cirurgia torácica infantil. Temos, Não é verdade? Sim. Tem muita correção de malformação congênita? Tem, é uma referência também. É claro que não são doenças comuns e elas entram numa gama de doenças diferentes, né? Desde vias aéreas, né? Malformações até pulmonares. Mas a gente tem uma casuística interessante, assim, de crianças que são acompanhadas e que, felizmente, a grande maioria delas costuma evoluir muito bem, né? Depois da cirurgia, costuma curar a maioria das malformações. Então, a gente tem um serviço que acaba sendo referência e a pessoa da cirurgia torácica acompanha junto com o pneumologista. Muito bom, muito bom. O que é que vocês têm assim de referência mais fixa lá? Olha, essa aqui, nós somos referência nisso, nós somos referência nisso. O que é que o Hospital da Criança tem dentro da pneumologia pediátrica as suas principais referências? Lá a gente costuma atender como referência asma grave, bronquiolite obliterante, que é uma sequela justamente da bronquiolite, que a gente estava falando agora há pouco. Displasia bronquipulmonar, temos um grande ambulatório também, que são justamente os bebezinhos que tiveram prematuridade e ficaram com lesões pulmonares. Sim. Fibrose cística, nós somos a referência também grande aqui do Brasil. E os outros crianças, como discinesia ciliar primária, a gente também. Então, todas essas pneumopatias crônicas mais graves, raras, complexas, em geral, se encaminha para lá, a referência é lá. A discinesia, vocês avançaram alguma coisa, por exemplo, alguma chance de microscopia eletrônica? É difícil, né? Difícil. A gente tem tentado o óxido nítrico exalado, mas a gente ainda não tem como a rotina. E a gente, às vezes, consegue fazer a parte genética de uma forma de pesquisa. Então, alguns casos têm sido diagnosticados por genética, pela parte genética. Mas a microscopia eletrônica e a biópsia nasal é bem difícil. A gente não consegue... Acho que na maioria do Brasil é muito difícil conseguir. Não, verdade. Até em São Paulo. Recentemente eu conversei com o pessoal em São Paulo. Existe uma dificuldade, não é? Aqui em Brasília a gente tem 2 microscópios eletrônicos. Um no UNB e é muito voltado a vírus, não é? E outro no SARA, que o acesso é difícil. Então, requeria treinamento e tal. Eu já tive a oportunidade de ver, né, a microscopia eletrônica de cílio e é muito difícil você ver. Por exemplo, Cartagena, que falta lá a dineína, você não vê o braço de dineína, é muito difícil. Para tentar avanços, né? Talvez em outros marcadores que a gente consiga fazer o diagnóstico um pouco mais fácil, né? Talvez. Sim. Talvez avanço da genética, né? Acho que essas doenças raras genéticas, sim. Acho que o futuro é realmente a parte do genoma mesmo. Talvez. É verdade. E como estão os avanços na genética na pneumologia pediátrica? Olha, a gente tem muitos avanços relacionados à fibrose cística. Muito. Certo. Acho que assim, o teste genético da fibrose cística, ele realmente mudou, não é? Maravilhoso, né? Que é uma doença monogênica, né? Claro. E a gente começou a achar a fibrose cística no adulto. Pois é. Não é? A partir do teste genético. Para você ter ideia, eu tinha 8 pacientes com síndrome de Young, agora só tenho 4.
Porque os outros são fibrocísticos, São não? fibrocísticos. É mesmo? Olha que interessante, né? Olha como como mudou, a coisa... né? Porque... E tem que fazer coisas diferentes, né? Não, tem tratamentos, né? Verdade, verdade. E sim, tinha diagnóstico que o paciente tinha zoospermia, tinha bronquiectasia, e já fechava o diagnóstico sem necessariamente fazer o diagnóstico anatômico, né, do epidídimo, e ficava por ali, tinha alguma dúvida, mas ficava, né, e depois foram Quando foi ver o genético, né? Verdade. Depois... Na fibrose cística tem grandes avanços, assim, tanto no diagnóstico como agora no tratamento. Tem um tratamento, assim, disruptivo completamente, que é a terapia tripla, né? Com moduladores da proteína da fibrose que está alterada na fibrose cística, né? Sim. Então, assim, a medicina avançou muito nesse campo, muito. Vocês têm feito teste genético para deficiência de alfa-1? A de alfa-1 a gente consegue via convênio com laboratórios, né? Sim. Assim como acho que nos outros lugares. Mas, assim, a referência aí são vocês lá no Agarran, então a gente encaminha para vocês, né? Para seguir. E acho que com justamente o genoma, a parte genética está avançando e a gente está conseguindo cada vez mais esses diagnósticos. É verdade. Agora, recentemente, né, eu sou coordenador de doenças raras da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Sim. E a gente tem um intercâmbio. Os pacientes podem entrar em contato com a sociedade e a gente faz uma consulta online. Nossa, que interessante. E recentemente tem uma criança com efizema lobar congênito e deficiência de alfa-1. As duas coisas. As duas coisas. E a mãe estava assim, não é? Até, olha, essa deficiência foi um achado, esse efizema não é provocado pela deficiência de alfa. Ela ficou aliviada e tal, mas já tinha uma dificuldade. Eu mesmo tenho dificuldade com os colegas, o desconhecimento da doença é um desconhecimento grande, é difícil. A gente tem uma referência antiga já com muitos pacientes. Talvez o nosso ambulatório seja um dos mais antigos do país. A gente tem 15 anos de ambulatório de alfa-1 antitripsina. Muito bom. E fazemos reposição da enzima também há bastante tempo. Tem uma experiência também grande nessa questão. Que a gente não consegue fazer em criança ainda, porque são medicamentos assim só para adultos, né? A da deficiência, né? Em geral, né? A criança, ela tem muito problema hepático, mais né? hepático. É aquela criança que nasceu com icterícia, arrastou um pouquinho e tal. Às vezes fazem hepatopatias mais sérias, né? De vez em quando, talvez estejam lá crianças com transplante. Isso. Candidato ao transplante de deficiência de alfa-1. Isso. Isso a gente vê no adulto também. Antigamente, eu mesmo fazia a propedêutica do fígado. Ficava tudo junto, né? Sim, aprendi a fazer elastografia. Então, assim, eram coisas que... Porque fazia a doença como um todo. Hoje não, a gente tem referência no hospital de base, né? E a gente tem mandado os pacientes para lá. Da hepato, né? Então tem muito mais problema de fígado do que o que a gente imaginava. Lá no Hospital da Criança eles costumam ficar na hepato, né? Porque é quando a manifestação é precoce, então seria a hepatologia que cuida mais. Elisa, doutora Elisa, toda a frente, equipe, né? Doutora Renata. Mas aí quando começa a doença pulmonar já fica mais próximo da sua faixa etária, né? Dos adultos, e aí em geral aí seguem com vocês lá no Agarran. Sim, é verdade. Esse segmento lá é bem legal. É bem legal. Do ponto de vista de equipamentos, né? Por exemplo, funcional, o que é que vocês têm? Vocês têm função pulmonar, essas coisas, né? Nós temos espirometria simples e com broncodilatador. Nós fazemos lá a broncoprovocação do exercício também. E teste de caminhada de 6 minutos, que a fisioterapia também assume. Em geral, são esses os testes. A gente não tem lá, por exemplo, a esmografia, a gente encaminha. Ou função pulmonar, prova completa, e a gente queria ter muito, né, alguma coisa assim nesse sentido, e também aqueles clears, como é que chama? Aquela, desculpa, tô falhando aqui, mas é LCI, tá. É Lung Clears Index, sim. Que a gente faz, na verdade a gente não tem, no Brasil são pouquíssimos os centros que tem, que aí a gente consegue fazer a avaliação do pulmão, da função pulmonar num bebê. E vocês têm feno lá? Não ainda. Ainda não. A gente quer ter, mas ainda não tem. Isso é importante. E distrofias musculares das crianças que afetam o aparelho respiratório, vocês atendem também? Sim. Eu esqueci de falar, nós somos referências também na pediatria, porque tem a neurologia pediátrica, né? E aí a gente tem também um ambulatório específico de doenças neuromusculares genéticas, com a doutora Juliana, na pneumo, e ela também faz a doença falciforme. Eu esqueci que nós somos referências também nisso. Também na parte pulmonar. Legal.
Bem interessante também. Como a medicina avança tanto, né, acaba que a gente tem que se dividir um pouquinho, né, porque a gente não consegue acompanhar toda essa evolução e todo o tratamento. Então, acaba que a gente se divide lá no hospital também em alguns ambulatórios que as pessoas vão meio que se especializando ainda mais naquele ambulatório. Verdade. Vocês têm POMP lá? Algumas sim, é mais a doutora Juliana que acompanha todos esses, né? Tá bem interessante. A gente no Agarran tem um ambulatório muito interessante, grande, né? De distrofias musculares e, logicamente, os pacientes que precisam de assistência respiratória. Né? E esse ambulatório hoje é um dos maiores do país. Legal. Né? Bem interessante, é o Dr. Vitor quem fica à frente dele. Né? Muito, muito interessante, e é muito ruim você ver a população desassistida, né? Sem ter ali uma referência. A referência faz toda a diferença. E outra coisa, assim, doenças muito raras, né? É como você falou, precisa ter uma sociedade, alguma coisa estimulando que as pessoas possam diagnosticar, né? Possam pensar e diagnosticar. Pessoas com mais experiência, né? Exato, e colocar foco um pouco nessas situações, nessas pessoas, porque senão acabam realmente não tendo nenhum avanço, né? Claro. Pra você ter ideia, no POMP, o presidente da associação é um médico. Né? Ele, médico, passou 10 anos para ter o diagnóstico de POMP. Nossa. Não é? Como está hoje o teste do pezinho? O que é que colocaram? O que é que tem alguma novidade? Acrescentou alguma coisa a mais? Sabe que o teste do pezinho é uma das coisas que mais traz alegria, assim, pra gente, né, como pediatra, porque aqui no DF, em especial, é um teste do pezinho ampliado, um dos melhores do país, assim, é referência. Opa, é muito bom saber, né? Bom. E, assim, viver isso. Eu vivo uma parte na fibrose cística, que a gente tem o diagnóstico, né, a suspeita pelo teste do pezinho. Sim. E a gente tem agora, nos últimos anos, acrescentaram as imunodeficiências, a AMI também, a AMI também está no teste do pezinho. Então, isso é maravilhoso, né? Porque o teste do pezinho é justamente para a gente identificar uma criança ainda pré-sintomática, se identificar no meio de outras também sem sintomas, que aquela tem alguma doença grave, potencialmente fatal, e que se a gente não faz um diagnóstico rápido, oportuno, a gente não consegue acesso ao tratamento. Verdade. E isso vai piorar muito a vida dessas crianças, sem né? Dúvida. Então é muito bom. A AMI tem um dilema, não é? Porque você tem um tratamento extremamente caro, não é? Que o poder público tem uma dificuldade, não é? E do outro lado tem um pai desesperado porque o tempo é crucial para resolver. É neurônio, né? O tempo verdade. é neurônio, né? É verdade. Essa é uma batalha até muito dolorosa, não é? Muito dolorosa. Vocês têm alguma espécie... Existem pessoas aqui em Brasília que receberam... Sim. Conseguiram receber? Lá é referência de aplicação, sim. Vocês lá são referência? São, o pessoal da Neuro, né, fez um treinamento, são referências. E realmente está sendo inédito, assim, muito interessante. Assim como na fibrose cística foi um avanço incrível, né? Claro que tem que ter critérios específicos, né, que aí não é para todos os pacientes, tem elegibilidade, porque também não adianta a gente fazer numa criança um medicamento ainda mais extremamente caro, mas numa pessoa que não vai responder, né? Então, existem alguns critérios que a gente segue, que a gente precisa seguir em qualquer uma dessas doenças, né, para fazer um tratamento. Como é que funciona o teste genético lá para vocês da fibrose cística? Quem tem direito a fazer? Quem pode fazer? A gente queria fazer em todos os suspeitos, né? Certo. Era o ideal, mas no SUS a gente não tem, infelizmente, acesso. Então a gente tem pelo Grupo Brasileiro de Fibrose Cística, do qual eu também faço parte, né? Então é um grupo brasileiro de estudos em fibrose cística, é uma organização sem fim lucrativo, é voluntária. É uma sociedade, como se fosse uma sociedade médica, né? Sim. E brasileira, e que todo paciente, toda pessoa que tem o diagnóstico clássico, né, pelo teste do suor habitualmente, ele tem como se fosse o direito, né, para fazer esse teste do sequenciamento genético. O pré-requisito é o teste do suor positivo. Tendo o diagnóstico, aí eles conseguem pagar esse teste, né, para os pacientes. Então, a gente só consegue naqueles que são positivos. Mas por quê? Porque se a gente faz o teste genético e a gente encontra determinadas mutações, esse paciente é elegível ao tratamento com moduladores da CFTR, da proteína que tem a mutação. Sim. Então, é por isso que é importantíssimo. Hoje em dia não tem como não ter teste genético, né? Senão a gente não consegue o acesso ao tratamento, que hoje é um tratamento que, assim, foi um divisor de águas na fibrose cística. O teste do suor não tem problema para fazer, é fácil fazer, vocês fazem aqui no DF a gente não tem problema a princípio no SUS, porque a gente tem lá no Hospital da Criança, a gente faz o teste do suor para as crianças. Sim. E nos adultos, na rede pública, a gente tem no Hospital de Base também. Então, nos dois lugares, para um estado que não é tão grande como o DF, eu acho que dá certo. E no privado a gente também tem, né? Então, acho que aqui nesse ponto a gente vê muitos estados brasileiros com problemas, mas aqui no DF
felizmente, está funcionando nesse ponto bem. Sim. Nos últimos anos, acho que nos 20, 30 anos, a gente teve uma evolução muito grande da fibrose cística. Demais. Né? Esses pacientes rarissimamente chegavam à idade adulta. É verdade. A gente não tinha paciente adulto com fibrose cística. Né? Isso hoje, tem muita criança que vocês mandam o transplante? Para o transplante, eu diria que não são muitas. Mas para os adultos, eu diria que são quase todas. A gente quer mandar todas para os adultos, né? 100% que cheguem à vida adulta. Sim. Mas para o transplante, a gente teve algumas, realmente, mas não são a maioria. Porque os avanços terapêuticos são tantos que acaba que as indicações de transplante, a evolução do paciente para uma gravidade maior, para um nível de transplante, acaba não acontecendo. Pelo menos na pediatria. Então, acho que está postergando a idade, né? Então, a gente acaba encaminhando menos, mas sim, tem alguns pacientes que sim. Aqui no DF a gente não tem o tratamento de transplante, então eles precisam se mudar para outros estados, né? Geralmente São Paulo, Porto Alegre. Sim. E assim, mas são poucos. E eu diria que com esse novo medicamento, que é a terapia tripla, né? O CFT, a modulação de CFTR, você acredita que, assim, praticamente, os nossos pacientes que tinham indicação de transplante, todos saíram da indicação. Eles melhoraram tanto, dobraram o VF1, saíram do oxigênio. É incrível, assim. E assim, a questão microbiológica, tem uma facilidade em se fazer o exame microbiológico da fibrose cística? Olha, assim, a gente precisa ter meios seletivos que não são fáceis, Sim. Então não diria fácil, mas tem sido feito. Dificuldade são os meios seletivos para algumas bactérias específicas, a parte genética das bactérias, mas no geral, para aquelas mais comuns, a gente tem conseguido. Eu acredito que no base, mais ainda, tem uma microbiologia boa. E no Hospital da Criança a gente também consegue terceirizando esse serviço e vai agora implementar o serviço de microbiologia também. Então a gente consegue de alguma forma atender o que precisa, né, nessa situação de microbiologia, que é tão importante, né? Isso. Bem, falando de sazonalidade, né, nós temos, acho que desde o ano passado, o vírus da influenza, por exemplo, ele entrou no circuito antes do tradicional, que seria o inverno, né? Sim. Influenza vem do latim influência do frio. Né? A gripe tinha uma relação, né, muito íntima com o frio. Influenza na criança tem sido um problema? Sempre, né? Acho que influenza adulto, criança, em especial os extremos da vida, né? São os mais afetados por uma gravidade maior. A gente tem, sim, alguns momentos. Eu acho que depois da pandemia, que na pandemia teve um pouquinho de diferença, né? Nesses achados dos vírus. Acho que acabou um pouco o VSR, o influenza, todos os outros ficou bem o SARS-CoV-2, né? Sim. E aí depois da pandemia houve um aumento meio desorganizado desses vírus, fora de época, né? Como estava comentando. Sim. Mas eu acho que em 2024 as coisas foram meio que voltando mais ou menos ao normal, que é mais no inverno. Mas sim, ele funciona, ele fica o ano inteiro, né? Dá alguns picos ali. Mas mais nessa parte de inverno, e a gente vê muita pneumonia pós também viral, pós-influenza também. E qual a profilaxia que vocês têm mais usado? Em relação à influenza? Sim. Na verdade é a vacina. A vacina. A grande Isso vacina, tem né? sido... a gente tem uma vacinação muito clara do idoso no Brasil, com propagandas e tal. Sim. E a criança? Criança também. Abaixo de 5 anos, a gente indica, né? Pelo SUS eles conseguem. E aquelas crianças com comorbidades também, a gente faz todo ano para os pacientes. E são indicados mesmo, sem dúvida nenhuma. É um grande avanço. Acho que as vacinas como um todo, né? Pensando em influenza, pneumonia, Covid, tudo... Eu acho que são grandes avanços que a gente precisa valorizar e incentivar, evitar essa hesitação vacinal que a gente tem tido nos últimos anos, né? Verdade. Precisa incentivar. Bem, voltando ao vírus essencial respiratório, que é esse grande vilão da bronquiolite, o que é que a gente tem de avanço profilático para o vírus essencial respiratório? Olha, esse é um dos capítulos melhores, assim, que eu acho que, nossa, muito bom, que a gente está tendo profilaxia agora, que antes a gente não tinha, né? Então, inicialmente, vacina, por exemplo, a gente não tinha. Infelizmente, as tentativas de vacinar os bebês na década de 60, 70 foram muito frustradas e muito frustrantes, na verdade, e acabaram com outras tentativas. Mas agora, nos últimos anos,
A gente voltou a ter isso e agora com as vacinas das gestantes, que começaram no Brasil ano passado, foi aprovado. Essa é a grande novidade. São duas grandes novidades, né? Vacina da gestante para proteger o bebezinho quando nasce, por pelo menos 5 meses. O idoso passou a ter a vacina também, que é importante. Sim. E a gente começou a ter a profilaxia do bebê com o anticorpo monoclonal. A gente já tinha o palivizumab nas últimas, uma década e pouquinho, né? Sim. A gente já fazia com bastante segurança e bastante eficácia para alguns grupos de maior risco. Sim. E agora, a novidade, assim, que eu acho esplêndida é que agora a gente tem um outro anticorpo que a eficácia é maior, que é mais duradouro, a meia-vida de 5, 6 meses, enquanto que o palivizumab era de 1 mês, a gente aplicava várias vezes, várias doses. Sim. Essa é uma dose só, aí você pega todo o período da sazonalidade do bebê, além de um custo menor e ser mais eficaz, né? Acaba que o nirsevimab, que é essa profilaxia, ele aplicado ao bebê, ele dá uma eficácia de redução de hospitalização em UTI, enfermaria, em cerca de 70% a 90%. Então, é muito eficaz. Mas tem se alcançado alguma vacinação em massa? Já se vê uma repercussão? Sim, nos outros países que já foram aplicados, a gente tem Nós não temos essa realidade ainda no Brasil não, mas a gente começou no DF. Pioneiro no Brasil. O DF está sendo pioneiro, começou. Né? Nossa, que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Em abril. Então, assim, a gente começou com muita debate, enfim, muito baseado em ciência, porque a gente tem os estudos do nirsevimab, eram estudos, inicialmente os pivotais, assim, eram muito boa a eficácia, né, e segurança. Aí começaram a fazer na Espanha, na Europa, em alguns países. Na América Latina, o único que fez foi o Chile, e os estudos de mundo real foram melhores do que os estudos pivotais. Então, assim, é incrível a eficácia. No Brasil, a gente vai começar, né? Aqui no DF, nós começamos agora, que foi até fruto de como Sociedade de Pediatria, nós deflagramos essa discussão na SES, chamamos várias entidades para discutir sobre, e nós percebemos que era uma forma extremamente eficaz de reduzir a internação e esse boom de crianças em pronto atendimentos, que a gente vê aqui na sazonalidade, aquela confusão na pediatria, né? Sim. Então, assim, foi, eu acho que a estratégia mais eficaz para mim, assim. E aí a gente começou a conversar, teve sensibilidade dos gestores para ouvir, para debater, e finalmente conseguimos implementar no DF. E a pioneiro. profilaxia via gestante, né? Também muito interessante. Estão discutindo também isso e é uma profilaxia excelente, né? Porque a da gestante é a vacina que a mãe vai produzir o anticorpo e passar via placenta para o bebê. Perfeito. E o anticorpo, quando dado para o bebê, já é pronto. Então, assim, as duas são muito boas, né? Então, o ideal seria a gente achar uma forma de... 6 meses, proteção, né? Isso, de associar as duas, né? Então, eu acredito que no ano que vem, acredito que a gente já vai estar uma realidade completamente diferente do que a gente tinha, por exemplo, no ano passado. Esse ano eu já vou ver alguma diferença. E, assim, a gente está com muita esperança com essas novas tecnologias, né? Da vacina, dos anticorpos. E a idade gestacional para se fazer isso? Em geral, indicado, assim, em geral, é de 32 a 36 semanas de idade gestacional. Mas a partir de 28 é possível dar para gestante, né, a vacina. Aí o prematuro vai ficar sem vacina, né? Porque, na verdade, como os anticorpos maternos passam no último trimestre na gravidez, né? Se você vacina muito antes, pode até diminuir um pouquinho, mas até que os estudos têm mostrado bons resultados mesmo no prematuro, sabe? Mas, assim, o ideal é que seja entre 32 e 36 semanas, porque também não adianta vacinar a gestante, ela ter o parto logo depois, antes de 14 dias, porque ela não vai ter produzido anticorpo, não vai ter passado para o bebê, então não dá tempo. Então, pelo menos 14 dias antes do provável parto, né? A incidência de bronquiolite obliterante é alta? Não, felizmente não é alta. Mas como a gente é uma referência, a gente acaba tendo bastante paciente. Mas, assim, é cerca de, pela literatura, 2% dos bebês com bronquiolite. Então, assim, também não é tão baixa assim, né? Se a gente for pensar que tem muito bebê com bronquiolite. Sem dúvida. Mas, felizmente, não é uma sequela que a gente costuma ver com tanta frequência. E a morte por bronquiolite? Também, felizmente, não é das mais sérias, das mais altas. Eles falam em torno de 3% a 5% no mundo. Mas se a gente pensar também no número de crianças que têm bronquiolite, é um número altíssimo. É verdade. É um vírus tão contagioso que, assim, até 2 anos de vida, 100% das pessoas já teve o VSR em algum momento. E ele não confere imunidade duradoura, né? Então, a pessoa repete a infecção. Claro que na primeira é pior, né? Que a pessoa ainda não conhece o vírus. Mas é um vírus que a mortalidade pode não ser, em porcentagem, não pode não ser tão alta,
mas acaba virando um número alto. E também é uma coisa tão ruim a gente saber que é uma doença que tem, assim, como a gente prevenir em alguns momentos, né? Claro. E a pessoa, né, virar óbito por uma infecção. Claro, não é bom, né? No nível de saúde pública, em nível individual, né? Os outros vírus, né? Rinovírus, os outros vírus que afetam os bebês, esses não têm profilaxia, né? Não, só influenza, né? E agora o VSR, infelizmente. Isso, mas perfeito. os outros ficam sem. Mas também são bastante comuns, né? São. Como os provocam menos, né, sintomas, menos doença, meio que o organismo se defende, não tem nada específico. Eles provocam menos gravidade de sintomas, né? Tipo, não são os principais responsáveis pela SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave. Sim. Mas não podemos subestimar. Tem muita morbidade associada, inclusive o rinovírus tem associação com asma, né? Futura, mas são vírus que provocam síndromes gripais. Sim. Com menos gravidade, claro, na grande maioria das pessoas, mas potencialmente são graves também. E a gente ainda não tem prevenção medicamentosa, mas eu costumo sempre falar para as famílias, enfim, para todos, que a prevenção inclui também as medidas não farmacológicas, que eu acho que vale a pena a gente reforçar, claro. né? Então, a lavagem das mãos por todos, evitar a pessoa gripada, doente, visitar um bebê, evitar aglomeração. Então, a gente vê às vezes algumas famílias que levam bebezinhos muito pequenininhos, né, com, sei lá, 3 meses, para lugares muito aglomerados, fechados. Então, isso eu acho que a gente tem que evitar e tem que estimular a não fazer isso, né? Evitar o tabagismo também, que é outra forma de tentar diminuir a gravidade. A questão, né, da creche termina facilitando. A creche, né, acaba sendo, né, muita aglomeração, então a gente tem que realmente esperar que as crianças que frequentam instituições, creches, elas tendem a ter mais exposição a vírus e tendem a ficar mais doentes. Aí cabe aquela grande reflexão, né? O que é menos pior ou melhor para as crianças ficarem em casa ou na creche? É muito individual, né? Às vezes a creche e a escola também tem muitas outras vantagens. Então cabe cada família refletir, né, sobre isso. O que é mais aconselhável para aquela família, para aquela criança, né? Mas claro que a creche promove mais infecções, porque acaba todo mundo pegando uma infecção e todo mundo acaba transmitindo, né? E outra coisa importante também que eu acho que vale a pena enfatizar é a amamentação, porque com a amamentação do bebê, a mãe está passando anticorpos, né, para ele, pela IgA, e acaba protegendo também um pouco das infecções. Então, apesar de não ter vacina para todos os vírus, a gente tem essas outras medidas que são eficazes. Nós vimos na pandemia de Covid, né, que quando a gente teve todo mundo ficou obrigatoriamente teve o lockdown, que todo mundo tem que ficar em casa, caiu o vírus social, caiu frequência de influenza, ficou o SARS-CoV-2 bem alto. E aí depois voltou ao normal e voltamos a ter as outras doenças, né? Não que a gente queira que as pessoas não saiam, mas acho que tem que ter uma certa prudência, um pouco de racional nessas coisas, né? Doenças que têm vacina e mesmo assim reacenderam a sua incidência, como a coqueluche. Exato. Né? Talvez essa onda contra a vacina, essa coisa toda deixou isso acontecer, e até o adulto foi. Né? Coqueluche no adulto era coisa impensada. Né? Vocês sentiram realmente o aumento, a incidência? Sentimos. Isso eu acho que teve muito a ver com a hesitação vacinal, porque as pessoas ficaram com medo das vacinas. Tem muita situação de internet, essas fake news circulando, isso atrapalha muito nessa parte de saúde pública. E as pessoas ficaram com medo, e eu entendo, né, o medo das famílias, das pessoas leigas até, né, por tudo isso. A gente quer sempre proteger a pessoa, nosso ente querido, mas, assim, muitas coisas sem fundamento, e as vacinas a gente sabe a segurança e a eficácia que elas têm. A gente nunca lembrava do que era um sarampo, a gente não lembra mais do que é uma meningococcemia, uma pneumonia extremamente grave com aquelas cepas que tinham antigamente, agora já muda, né? Então, eu acho que as vacinas, por serem tão eficazes, a gente esquece do que ela já protegeu, do que foi a doença. Então, eu acho que a gente tem que estimular realmente a vacinação, estimular boa notícia, né? Vocês tiveram o caso de sarampo? Não tivemos agora, ultimamente não, mas a gente viu o recrudescimento de várias dessas doenças, né? E agora, recentemente, de uma pessoa que veio de fora, porque não é só Brasil, essa situação de hesitação vacinal, é mundo, né? Isso. Então, a gente precisa esclarecer as famílias, e como esse, né, um podcast, para a gente poder esclarecer realmente, saber que tem coisas que a gente precisa filtrar um pouquinho das informações que a gente recebe, né? É verdade. Bem, como é que foi o comportamento da Covid na criança? Como é que a coisa tem? Porque no adulto hoje a gente diz, as cepas estão tranquilas, já não provocam pneumonia viral. Então nós tivemos uma situação de 2020, 2021 forte, né, com um grau de o Covid talvez seja
o vírus circulante mais contagioso que a gente tem, né, com uma proteína extremamente, né, contagiosa, perigosa, né? Como é que foi na criança? Eu fiz até um estudo na época, assim, a gente, logo que começou a pandemia, em 2020, a gente rapidamente falou, vamos começar a ver os casos de crianças, vamos começar a ver, monitorar esses casos. Então, a gente fez um estudo na época de coorte por um ano e nós vimos o seguinte, no início, a Covid realmente o principal problema realmente de quem ficava mais doente eram os idosos, né? Os idosos foram os principais no começo que morriam, né? Sim. E as crianças, elas ficavam muito em casa, porque a creche fechou, a escola fechou, e as famílias ficavam com medo realmente, não expunham as crianças. Enquanto que às vezes os adultos tinham que trabalhar e acabavam, né? Enfim, mas as crianças ficaram poupadas no começo. A gente viu, sim, muitos casos de Covid. No nosso estudo, a gente estudou durante 3, 4 meses, a gente acompanhou essas crianças por um ano. Então, nesses 3, 4 meses, a gente ficou, assim, acompanhando mais ou menos 122 casos. Tinha muita pneumonia viral? Tinha pneumonia viral, muita. Tivemos aqueles casos de síndrome inflamatória aguda, sim, sistêmica, sim, MIS, né? Na criança, sim, a gente teve cerca de 20 e poucos casos, 22, eu acho, casos, que a gente teve e acompanhou realmente muito graves e de inflamação sistêmica muito grave, que eram até crianças maiores, e tivemos muito bebê com SRAG. Foi SRAG, com vidro fosco, né? Assim, meio que parecendo uma bronquiolite, pneumonias virais, né? Sim. Como do adulto. Então, a gente teve muitos lactentes com SRAG e UTI também. Mas isso foi, no começo da pandemia, eu realmente percebi que os adultos idosos foram mais afetados. E depois, quando começou a liberar tudo, as crianças começaram a voltar para a rotina. Daí nós tivemos mais casos. Hoje, com a vacina, e as cepas também, como você falou, mais suaves, assim, a gente não está tendo essas gravidades todas, mas sim, de vez em quando interna criança na UTI com SRAG por SARS-CoV-2, né? Então, isso é uma realidade ainda, porque no adulto a gente tem visto pouco, né? Pouca pneumonia viral por Covid, né? A gente costuma dizer que está numa era relativamente tranquilo. Às vezes a doença é chata e tal, mas pneumonia viral, o vírus descendo aí, replicando no pneumócio 2, essa coisa toda a gente tem visto. A gente tem os lactentes, né? Às vezes a gente sem vacina ainda, né? Os bebezinhos. Então a gente ainda vê. Não como era antes, mas a gente vê ainda. E sabe o que a gente achou interessante da Covid na criança? A gente teve muitos pacientes, como a gente atende comorbidades, né? Crianças com comorbidades, então crianças com câncer no hospital. Então, essas crianças, elas ficavam internadas para fazer quimioterapia, enfim. E aí a gente pegou muitas crianças nessa fase, né, que estavam no hospital e também vinham com Covid, com alguma infecção. E você sabe que a gente avaliou os anticorpos contra SARS-CoV-2 nesses pacientes e a gente viu que a resposta imunológica estava legal, assim, eles faziam anticorpos, não exatamente na magnitude de um imunocompetente, mas mesmo as crianças com imunodeficiência conseguiam fazer anticorpos. Então, a gente achou bem interessante também esse resultado, né, do estudo dessa coorte. Muito bom, muito bom, muito bom. O que nós temos de novidade terapêutica aí para infecções em criança? Olha, novidades terapêuticas, eu diria que é mais de prevenção, porque de terapia, de tratamento infeccioso, eu acho que a melhor terapêutica é sempre a prevenção, sim, né? Então, a estratégia de prevenção, então vacinas para pneumococo, né, 20 valente, né? Por exemplo, que amplia muito as cepas que a gente protege. A partir de quantos anos? Bebezinho, a partir dos primeiros pode fazer meses. Já pneumo 20? Pode fazer pneumo 20. Então, isso a gente já tem. Como eu falei, a vacina do VSR, o anticorpo, isso também. Mas novidade terapêutica, eu acho que não teve tantas nos últimos, pelo menos a parte viral, assim, a gente não viu tantas. De VSR, eu soube que está tendo um estudo já, mas ainda em fase 2, para tratamento com antivirais, que parecem uma boa opção, mas não temos ainda. Você tem ideia de custo da vacina do vírus sincicial respiratório para criança? A vacina de custo... você fala da prevenção, da profilaxia, dos anticorpos. Não, é só com os anticorpos, não tem vacina. É só anticorpo, não tem vacina ainda para essa idade. Então, uma ideia assim, né, não é baixo o preço. Para o SUS, eu soube que está um pouco menos de R$2.000 por dose, por criança, né, no caso.
e para o privado é um preço maior. E essa disponibilidade está só no Hospital da Criança ou no Não, sistema? Está no sistema de saúde da SES, Secretaria de Saúde, né? Então eles estão fazendo para as crianças que estão descobertas do palivizumab, que é uma outra profilaxia que a gente já tem há mais tempo. Sim. Só que, como eu falei, é uma profilaxia que a gente faz todo mês. Sim. E é mais cara. Sim. E agora a gente está cobrindo um pouco mais de idade das crianças para Unicevimab. E aí eu acho que o futuro é que o ano que vem, acredito que vai todo mundo usar o Unicevimab por ser dose única e mais barato, né? Acredito eu. Sim. No adulto... Então o custo não é barato, né? Mas de qualquer jeito é mais barato do que quem está no UTI por alguns dias, claro, com toda a morbidade e sofrimento. Sem dúvida. Não é? O custo vale aí é bem pena. diferente, vale a pena, com certeza. No adulto a gente acha a vacina cara, né? Ela custa R$ 1.400, com a validade de 2 anos, o paciente precisa ser revacinado. Quando você fala isso para o paciente, ele acha muito caro. A vacina da herpes zoster já tinha sido colocada como muito caro e ela veio com R$ 1.400, né, para uma vacina. A população não está acostumada com esse tipo de situação. Então é difícil você ter uma população vulnerável, com doença crônica, o paciente idoso, é mais difícil você colocar, não é? E o preço realmente ainda é muito alto. É muito, ainda não é acessível para todo mundo ainda, né? Não é acessível. Existe uma coisa que é muito importante, e aí as mães, os pais precisam ficar sabendo, não é? Em se tratando de bronquiolite, de possibilidade de bronquiolite, quais são os sinais de alerta? Quem precisa necessariamente ir ao hospital ser consultado? É muito importante mesmo a gente esclarecer, né? A bronquiolite, antes de mais nada, né, é uma doença que afeta os bronquíolos, né, como o nome já fala, que são aqueles onde a gente leva o ar para os pulmões. E a bronquiolite começa, geralmente com um bebê pequenininho, ele começa com a gripe, uns sinais gripais, com o nariz escorrendo, espirros, tosse, cerca de 50% pode ter febre, então nem sempre vai ter febre, né? Mas cerca de, assim, mais ou menos no 3º para o 5º dia da doença é onde tem os piores sintomas, que é bem a hora que a criança piora, né? Então, ela começa com um quadro gripal e aí no 3º, 5º dia é como se descesse e começa a se afetar a via aérea inferior, que são os bronquíolos. Então, a criança começa uma falta de ar, né? Um esforço respiratório, ela começa a ficar com chiado, né? Sibilância, estertores, muito muco no pulmão. E aí, é nessa hora que é o pior momento, é o pico do problema na bronquiolite, dos sintomas. E geralmente é nessa hora que assusta, que as pessoas buscam atendimento, tipo num pronto-socorro. E realmente é um momento mais delicado da doença. Então, quando que a gente precisa se preocupar no sentido de gravidade, né? A bronquiolite, como eu estava explicando, ela produz muito muco. E um bebê pequeno tem um bronquíolo muito pequenininho, então qualquer quantidade de muco, inflamação da via aérea, edema, acaba obstruindo e a criança começa a ter falta de ar. Então, sinais de alerta para que a gente pense assim, precisa ser examinado, precisa ser ou reavaliado nesse momento, é quando a criança tem falta de ar, né, um desconforto respiratório, quando ela começa a ter roxidão, cianose ou queda de saturação. Em geral, na bronquiolite, a gente costuma colocar um corte de mais ou menos 93%, então 93% para baixo. A gente costuma precisar de uma internação, por exemplo, para repor oxigênio. Ou quando a criança fica, ela está com tanta dificuldade para respirar que ela não consegue mamar, não consegue ingerir o leite materno, ou água, enfim, líquidos. Nessa hora ela vai desidratar se a gente não intervir. Sim. E então são sinais de alerta. Então, em geral, na pediatria, quando que a gente tem esses sinais de alerta? Quando existe um bebê com uma doença respiratória ou infecção respiratória que a febre não passa depois do 3º dia, ou que a febre já baixou e volta a ter depois, então mostra que pode ter uma infecção secundária, né, por bactérias. A gente precisa ver. Quando o bebê tem desconforto respiratório, quando ele tem desidratação, ou sinais, né, de prostração intensa, desidratação, não aceita líquidos, em geral são sinais, ou roxidão, cianose e saturação baixa. São os mesmos dos adultos em geral, claro. Né? E o diagnóstico precoce? Porque na rede privada a gente tem painel viral, né? E o vírus respiratório está no painel viral. Sim. Possivelmente na rede pública eu acho que a gente não tem painel viral. A gente tem para o ZSRAG, né? Aqueles que internam no hospital, a gente faz, porque a gente notifica. Quem internou faz, tem então direito você consegue identificar os vírus pelo LACEN. Tá, mas o paciente sintomático de pronto-socorro, ele não faz painel viral? Na rede pública, em geral, não, a não ser as unidades sentinelas, né, que eles fazem meio que para vigilância epidemiológica, mas não como diagnóstico, realmente, não.
Certo. Mas talvez fosse importante, né? É separar quem tem infecção pelo vírus sincicial respiratório e quem não tem. Né? Porque eu acho que a preocupação seria outra. Né? Hoje a gente está vendo tantas viroses nessa época de sazonalidades que acredita que alguns painéis virais vêm com 3 vírus detectados, né? Porque como a gente faz PCR, aí a gente detecta fragmentos, né? Sim. Acaba que a gente sabe que o VSR é o principal, mas às vezes vem assim 3 vírus. Aí você fica assim, qual será o que está causando? E agora, né? Como o tratamento é baseado em sintomas e baseado em suporte ventilatório, hidratação, a gente acaba não tendo tanta diferença na prática clínica do que tratar, né? Porque a gente não tem um antivírus específico. Sim. Exceto se for influenza, a gente tem, né, o oseltamivir. Mas ele não é o grande vilão da bronquiolite, por exemplo. Mas se for uma suspeita de influenza, uma febre alta, enfim, a gente vai entrar também, né, ou crianças muito graves. Sim. Mas na prática clínica, a gente não tem uma diferença dos vírus, e sim a gente tem que dar o suporte que a criança está precisando, né. Então, oxigênio, seja qual for o nível, né, seja catéter nasal, catéter de alto fluxo, ou intubação, VNI, enfim, né, o que a criança realmente precisar. E deixar a criança com higiene nasal para ela respirar melhor e o mais quieta possível na bronquiolite, porque a gente não tem um tratamento específico. Então, deixa a criança quietinha lá no colo da mãe, monitorizando, né, se for uma situação de internação. E, infelizmente, não tem um tratamento que tira com a mão, né? Infelizmente, a gente ainda não tem. Sim. E por isso que a prevenção é a melhor estratégia. Verdade. Olha, nós aqui estamos terminando esse bate-papo maravilhoso. A gente fez uma cobertura da pneumologia pediátrica, falamos bastante sobre sazonalidade, essa preocupação que existe hoje, né? O vírus sincicial respiratório sendo um grande vilão das crianças, a bronquiolite sendo uma doença perigosa, né, que tem que se ficar atento, né? Doutora Luciana, agradeço bastante todos esses esclarecimentos. Acho que foi um bate-papo bem esclarecedor, né, chamando a atenção de todas essas coisas, da importância da gente ver. Fiquei feliz com vários avanços que nós tivemos aí à frente da pneumologia pediátrica. Né? Sou fã daquele serviço de vocês no Hospital da Criança. Os nossos residentes rodam lá exatamente porque o serviço de vocês é muito organizado. Acho que o Hospital da Criança é um hospital diferente. Não é? E essa organização, hospital público, não é? Com uma organização, a gente vai lá e se sente muito bem. Não é? Essa assistência é uma assistência muito boa. Que pena que o padrão da saúde pública brasileira não é o padrão do Hospital da Criança de Brasília. Não é? A gente tem tido dificuldade com o profissional de pediatria na Secretaria de Saúde, não é? Principalmente o HMIB, que é o principal hospital infantil da Secretaria de Saúde. Eu acho que tem um grave problema de RH, isso termina impactando aí na saúde da criança. A gente espera que isso melhore. Quais seriam suas considerações finais? Bom, para mim, assim, uma honra estar aqui, como eu falei, foi excelente, adorei a conversa, podem me convidar sempre que precisarem, mas enfim, eu também sou muito grata e fico muito feliz em trabalhar num hospital em que a gente consegue, de forma humanizada e de forma respeitosa, atender muito bem a população pelo SUS, né? Então é muito bom, muito gratificante. Gostaria que isso fosse em todos os lugares também, como você falou, em relação a outros hospitais da rede. O pediatra, não que ele falte, né? Ele tem pediatra no DF suficiente, mas às vezes a condição de trabalho não é atrativa, o salário também não. Então, infelizmente, as pessoas acabam deixando o serviço público por esses motivos. Então, a gente precisa resgatar isso, né? Resgatar essa chama da pediatria, resgatar o pediatra que também faz prevenção, que defende a vacina, resgatar as boas condições, não só o pediatra, mas todos os profissionais de saúde merecem, né, ser tratados de uma forma digna, que o paciente seja o melhor beneficiado nisso, com todas essas melhorias que precisam ser implementadas, né, no sistema de saúde. Maravilha. Muito obrigada. A gente que agradece, viu? Nós vamos ficando por aqui com mais a MBRcast, né? E muito bom mesmo. E até a próxima.